A mesa da cozinha está em silêncio. Você tem 55 anos, um papel em branco, uma caneta, o extrato do banco aberto e uma pergunta na cabeça. Se eu fosse começar hoje a construir dividendos, qual ação eu compraria primeiro? Parece uma pergunta simples, parece até a pergunta certa. Mas no primeiro dia, existe uma surpresa que quase ninguém conta. Se você pular a etapa anterior, pode entrar na bolsa, comprar ações, receber alguns centavos de dividendos e continuar preso exatamente no mesmo lugar. Até o final deste vídeo, eu vou te mostrar os 5 movimentos do primeiro dia para sair do zero em dividendos depois dos 55. Você vai entender por que a renda não começa na ação, começa antes dela, e fica comigo até o fim, porque a última parte muda tudo. Ela mostra onde nasce a primeira renda passiva de uma pessoa que passou décadas trabalhando e ainda não tem dinheiro pingando na conta. E antes que você pense que isso é uma bronca, deixa eu te dizer com respeito. Você provavelmente não chegou até aqui por irresponsabilidade. Você trabalhou, pagou conta, sustentou casa. Talvez tenha ajudado o filho, cuidado de pai e mãe, enfrentado inflação, plano de saúde, aluguel, escola, mercado, remédio, parcela de carro, cartão e imprevisto. Você foi treinado a ser correto, a pagar em dia, a honrar compromisso, a não dar trabalho para ninguém. Só que existe uma diferença enorme entre ser bom pagador e ser dono de renda. Essa diferença muda uma vida. Eu comecei engraxando sapato com 9 anos no centro de São Paulo. Ficava abaixado, lustrando o sapato dos outros, vendo o comerciante abrir porta cedo, trabalhador voltar cansado no fim do dia, gente correndo atrás de dinheiro como se ele fosse sempre fugir. Meu pai morreu cedo. Não tinha herança, padrinho nem sobrenome abrindo porta. O que eu tinha era olho atento e uma necessidade grande de entender por que algumas pessoas passavam a vida inteira trabalhando pelo dinheiro, enquanto outras faziam o dinheiro trabalhar um pouco por elas. E uma coisa eu aprendi observando antes de aprender em livro: quem constrói patrimônio nem sempre é quem ganha mais. Muitas vezes é quem para de deixar o dinheiro escapar por baixo da porta. Porque dinheiro sem direção é como água em chão inclinado. Ele vai embora. A pessoa recebe salário, aposentadoria, comissão, bico, aluguel pequeno, o dinheiro entra. Mas antes de ela decidir o que fazer, ele já foi prometido. Um pedaço para o banco, um pedaço para o cartão, um pedaço para a financeira, um pedaço para a tarifa, um pedaço para a assinatura esquecida, um pedaço para a parcela que parecia pequena quando foi contratada, um pedaço para o remédio que subiu, um pedaço para o mercado que não perdoa. E quando ela pensa em investir, sobra uma sensação ruim. Para mim não dá. Dá. Mas não do jeito que venderam para você. Antes da gente seguir, eu preciso falar de uma coisa que trava quase todo mundo que me escreve querendo montar renda de dividendos. A pessoa quer ver dinheiro caindo na conta, quer comprar boas empresas, quer sentir que está construindo algo para a aposentadoria, mas no fim do mês não sobra R$ 1 para investir. E muitas vezes o problema não está só no salário, está num vazamento silencioso, rotativo do cartão, cheque especial, parcelas caras e pequenas que comem justamente o dinheiro que poderia virar dividendo seu. O mesmo dinheiro que hoje vira juro do banco é o dinheiro que amanhã pode virar renda para você. Primeiro a gente tapa o furo. Foi por isso que eu organizei um material chamado Não Seja Refém dos Bancos. É um guia direto para quem precisa colocar ordem nas dívidas antes de tentar investir com o bolso furado. Ele mostra a ordem certa de quitar, começando pela dívida mais cara, onde o estrago acontece. A Cláudia, de 49 anos, vivia no pagamento mínimo do cartão e dizia que não sobrava nada. Quando colocou tudo no papel, cortou vazamentos esquecidos e direcionou a sobra para o rotativo. Saiu do mínimo em poucos meses e começou a respirar. Dentro dele você encontra o raio-x das suas dívidas passo a passo, frases
para negociar de igual para igual com o banco e buscar desconto e juro menor, e um plano de 12 meses para zerar tudo na ordem certa. O link com todas as condições está no primeiro comentário fixado. Para você ter ideia, o que ele custa costuma ser menos do que um único mês de juro que o rotativo tira de você. Quem deixa para depois paga esse juro de novo na próxima fatura. Quem resolve hoje começa a liberar esse dinheiro já no mês que vem. Pega o seu ali no primeiro comentário e volta aqui, porque o que vem agora é exatamente o diagnóstico que separa quem sonha com dividendos de quem começa a construir renda de verdade. O primeiro erro é achar que o problema é a idade. Não é. Aos 55, você ainda pode ter uma década muito forte pela frente. Dos 55 aos 65, existem 120 meses, 120 chances de colocar ordem, 120 aportes possíveis, 120 fechamentos de mês para deixar de alimentar juros e começar a comprar participação em empresas. O problema não é ter 55. O problema é chegar aos 55 com o dinheiro sem destino. Dinheiro sem destino vira dinheiro dos outros, vira lucro do banco, vira comissão escondida, vira parcela eterna, vira só dessa vez, vira pagamento mínimo, vira tarifa que você nem sabe mais por que paga, vira um ladrão educado que não arromba a porta. Ele entra pelo aplicativo, pela fatura, pelo contrato, pelo aceito os termos. E aqui entra uma indignação justa. Porque o brasileiro maduro foi treinado a ser financiador do sistema. Ele acha bonito ser chamado de bom cliente, mas muitas vezes, para o banco, bom cliente é quem paga juros por muito tempo sem reclamar. Ele sonha em viver de dividendos, mas passa anos pagando dividendos para os acionistas dos bancos. Ele quer ser remunerado por empresas, mas primeiro remunera o crédito caro. O rotativo do cartão no Brasil está historicamente entre as modalidades de crédito mais caras do mercado, com juros anuais de 3 dígitos em séries divulgadas pelo Banco Central. Traduzindo para a vida real, é uma esteira andando contra você. Você dá um passo e ela puxa 2 para trás. E quando a pessoa está cansada, acha que o problema é fraqueza pessoal. Não é fraqueza, é estrutura. Mas a estrutura pode ser mudada. Eu conheci uma senhora de 56 anos, funcionária administrativa, pontual, correta, daquelas que guardam comprovante em pasta e não gostam de dever favor. Ela me disse: Barsi, eu queria investir, mas não sobra nada. Quando fomos olhar, não era vida de luxo. Não tinha viagem internacional, jantar caro toda semana, nem desperdício absurdo. Tinha pagamento mínimo do cartão, um seguro esquecido embutido numa conta, 2 assinaturas que quase não usava, uma parcela pequena de loja, um empréstimo antigo sendo empurrado e compras de supermercado parceladas que faziam o mês seguinte nascer velho. Percebe a crueldade? Ela não estava ostentando, ela estava tentando sobreviver dentro de um sistema que transforma a falta de folga em produto financeiro. É por isso que eu prometi 5 movimentos, porque se eu só dissesse compre ações boas, eu estaria pulando o chão onde você pisa. Seria como mandar alguém plantar árvore num terreno com vazamento de esgoto. Primeiro você precisa ver o terreno, depois você planta. O primeiro movimento é o raio-x do primeiro dia. Pegue papel, caneta e extrato, como naquela mesa da abertura. Mas não abra o home broker, não procure lista de ações, não pergunte ainda qual empresa paga mais dividendo. A primeira pergunta é mais simples e mais dura. Para onde foi o seu dinheiro nos últimos 30 dias? Separe em 5 partes: renda que entrou, dívidas, gastos fixos, gastos invisíveis e sobra real. Renda que entrou é tudo o que chega: salário, aposentadoria, pensão, aluguel, bico, ajuda de alguém, qualquer dinheiro que aparece com frequência. Dívidas são cartão, empréstimo, cheque especial, financiamento, parcelamento, tudo que cobra de você antes de você escolher. Gastos fixos são moradia, luz,
água, mercado, remédio, transporte, plano, coisas necessárias. Gastos invisíveis são pingos pequenos: aplicativo, assinatura, taxa, tarifa, seguro que você não lembrava, manutenção esquecida, compra parcelada que virou paisagem. Sobra real é o que fica depois da verdade, não depois da esperança. Muita gente não faz isso porque tem medo do número. Eu entendo. A pessoa acha que olhar vai doer. E dói um pouco. Mas dói como exame médico. O exame assusta, mas mostra onde tratar. Pior é não olhar e deixar a doença financeira avançar em silêncio. Uma pessoa que diz não sobra nada, às vezes encontra R$ 180 ao cancelar vazamentos e renegociar uma parcela. R$ 180 não parecem grande coisa para quem vende sonho de riqueza rápida. Mas para quem começa aos 55, R$ 180 com constância é o primeiro tijolo. E tijolo repetido vira parede. Parede repetida vira casa. Casa financeira não se constrói com euforia, se constrói com repetição. Só que encontrar dinheiro não basta se ele continuar escorrendo. Aí vem o segundo movimento, a troca de lado. Esse é o ponto em que muita gente sente uma virada por dentro, porque percebe que dividendos não começam quando você recebe o primeiro centavo de uma empresa. Dividendos começam quando você para de pagar juros que não precisava pagar. O mesmo real que alimentava o rotativo, a parcela cara ou o cheque especial precisa mudar de exército. Ele precisa deixar de lutar contra você e passar a lutar por você. Essa é a troca de lado. E imagine que todo mês você entrega uma parte do seu esforço para o banco. Você acorda cedo, pega a condução, enfrenta a cobrança, resolve problema, volta cansado. Aí um pedaço desse cansaço vai embora em juros. Não compra comida, não compra remédio, não compra patrimônio. Não compra paz, só remunera o atraso, a falta de planejamento ou uma emergência que virou bola de neve. Agora imagine o contrário. O mesmo dinheiro que ia embora começa a comprar uma pequena parte de empresas. Empresas que vendem energia, saneamento, serviços financeiros, seguro, infraestrutura, produtos que fazem parte da vida real. Um dia, pinga pouco. Depois pinga um pouco mais. No começo, parece quase simbólico, mas o símbolo importa, porque marca que você mudou de lado. Deixar de pagar juro caro pode ser uma rentabilidade que nenhum dividendo honesto promete com segurança. Presta atenção nessa frase. Às vezes, quitar ou reduzir uma dívida cara é o melhor investimento disponível, porque o juro que você deixa de pagar é dinheiro que fica no seu bolso. A pessoa quer ganhar 1% aqui, 2% ali, mas está perdendo muito mais em crédito caro. É como tentar encher um balde com uma caneca enquanto o fundo está rachado. Fecha o fundo primeiro. E aqui eu preciso ser firme com você, mas com respeito. Se aos 55 você continua pagando juro caro e fingindo que vai resolver depois, você não está apenas adiando um investimento. Você está entregando meses da sua vida para trás. Dinheiro você pode recuperar em parte. Tempo não volta. Cada fatura empurrada é um pedaço da sua década útil indo embora. Não é para desesperar, é para acordar. O terceiro movimento é a lista das pagadoras, não das promessas. Agora sim a bolsa entra na conversa. Mas entra pela porta certa. Aos 55, você não tem obrigação nenhuma de brincar de adivinhar o futuro. Não precisa correr atrás da ação da moda. Não precisa tentar multiplicar dinheiro em pouco tempo. Não precisa se sentir atrasado e compensar atraso com imprudência. Esse é um erro comum. A pessoa começa tarde, sente vergonha e tenta correr tanto que tropeça. Dividendo não combina com pressa cega, combina com análise, paciência e bom senso. Quando eu falo de empresas pagadoras, não estou falando de garantia. Dividendo nunca é promessa escrita em pedra. Empresa pode mudar, lucro pode cair, setor pode sofrer, governo pode interferir, juros podem apertar. Por isso, o foco não é buscar a maior taxa do mês. O foco é entender se a empresa tem lucro recorrente,
caixa, governança, dívida controlada, histórico de distribuição e um negócio que você consegue explicar em linguagem simples. Se você não consegue entender como a empresa ganha dinheiro, cuidado. Uma empresa boa para renda não precisa ser emocionante. Muitas vezes, ela é até sem graça, e isso pode ser virtude. Energia elétrica não aparece em conversa de churrasco como novidade, mas todo mundo acende a luz. Saneamento não dá manchete bonita todo dia, mas água e esgoto fazem parte da vida. Bancos são criticados, e com razão em muitos aspectos, mas o sistema financeiro participa da economia inteira. Seguradoras, infraestrutura, telecomunicações e outros setores maduros podem entrar no radar, desde que você estude e não compre só porque alguém falou. Poucos entendem isso. Aos 55, a pergunta não é qual ação vai explodir. A pergunta é qual empresa eu aceitaria carregar com serenidade enquanto ela me devolve parte do lucro ao longo do tempo? Isso muda o comportamento. Você deixa de ser caçador de promessa e vira construtor de renda. E aqui existe uma separação clara entre dois tipos de pessoa. A primeira olha para a bolsa como loteria elegante. Vê uma recomendação, compra com pressa, vende no susto, troca de ideia a cada notícia, reclama que o dividendo veio pouco e volta para a poupança ou para o consumo parcelado. A segunda olha para a bolsa como sociedade. Entende que comprar ação é virar sócia de um negócio. Não entra pelo barulho, entra pelo critério. Não espera milagre, espera processo. Qual dessas duas pessoas vai dormir melhor aos 65? Você já sabe a resposta. O quarto movimento é o calendário da coroa. Eu gosto dessa imagem porque ela dá dignidade ao processo. Você não está juntando migalha. Você está montando uma coroa de renda. E uma coroa não nasce inteira. Ela é feita peça por peça. Cada aporte mensal é uma pequena peça. Cada dividendo reinvestido é um brilho a mais. Cada dívida cara eliminada é uma rachadura a menos. Cada mês em que você não desiste é uma prova de comando. No começo, os dividendos podem ser pequenos, às vezes alguns reais. Muita gente despreza e diz, isso não paga nem um café. Mas essa frase revela uma armadilha. O dividendo pequeno do começo não existe para pagar conta. Ele existe para treinar comportamento e comprar novas cotas. Ele é uma semente, não uma colheita. Quem come a semente reclama que a lavoura não cresce. Reinvestir no início é fundamental. Se uma empresa paga dividendos e você usa imediatamente para consumo, talvez sinta prazer por um instante. Mas se você reinveste, coloca aquele dinheiro para chamar outro dinheiro. É a bola de neve do lado certo. Não aquela bola de neve da dívida que cresce contra você. É a bola de neve da renda que cresce a seu favor. Pensa em um calendário simples. Todo mês, no mesmo dia, você olha seu fluxo. Primeiro, confere se os juros caros estão controlados. Segundo, separa a quantia de aporte, mesmo que modesta. Terceiro, revisa sua lista de empresas. Quarto, compra com critério. Quinto, anota o que recebeu de dividendos e reinveste. Isso parece simples demais para quem procura segredo. Mas na vida financeira, o que salva quase sempre é simples e repetido. O difícil não é entender, o difícil é continuar. Por isso, você precisa transformar o aporte em compromisso antes que o mundo transforme sua sobra em consumo. Se você espera sobrar para investir, o mês inteiro disputa contra você. Se você separa primeiro, obriga o resto a caber. Claro, com prudência. Não estou falando para deixar conta essencial atrasar. Estou falando para dar ao seu futuro um lugar na fila e não deixar ele sempre por último. É exatamente esse furo do dinheiro que escorre que o material no primeiro comentário fixado ajuda a fechar, principalmente se cartão e parcelas estão tomando o espaço do seu aporte. Dá uma olhada depois e volta para o seu calendário, porque é aqui que a coroa começa a ganhar forma. Agora vem o quinto movimento.
E ele é talvez o mais importante para quem tem 55. A regra dos 10 anos úteis. Eu não vou vender fantasia para você. Não vou dizer que todo mundo que começa aos 55 vai ficar rico aos 60. Isso seria desrespeito. O que eu posso dizer é mais sério. Existe uma década forte entre 55 e 65 em que muita coisa pode ser corrigida. 10 anos não são pouca coisa quando você para de desperdiçar energia financeira. 10 anos são 120 meses. 120 meses de juros caros, que podem ser reduzidos ou eliminados. 120 meses de aportes. 120 meses de dividendos reinvestidos. 120 chances de dizer não para a compra que não precisava. 120 fechamentos de fatura sem cair no mínimo. 120 encontros com a sua própria disciplina. Aos 55, você talvez não tenha mais o tempo de alguém de 25, mas tem algo que muita gente jovem não tem: clareza de vida. Você já sabe o que é promessa vazia, já sabe que status não paga boleto, já viu gente ganhar bem e quebrar, já viu gente simples construir patrimônio com calma, já percebeu que aparência engana. Isso vale muito. Use essa maturidade como vantagem. O perigo é a identidade ferida. A pessoa pensa, mas se eu não comecei antes, agora acabou. E quando aceita essa frase, se comporta como alguém que já perdeu. Para de olhar extrato, para de aprender, para de cortar juros, para de aportar. Para de perguntar. E aí, sim, a idade pesa. Não pela idade em si, mas pela desistência que veio junto. Você não precisa se definir pelo atraso. Começar aos 55 não é tentar apagar os anos anteriores. É decidir que os próximos anos não serão governados pelos mesmos vazamentos. O arrependimento pode virar peso ou combustível. Peso afunda, combustível move. Eu já vi gente que começou pequeno e depois de alguns anos tinha uma renda complementar que não existia antes. Não era mansão, não era luxo, não era foto de ostentação. Era algo mais valioso para muita gente madura. Uma conta de luz paga pelos dividendos, um mercado reforçado, um remédio comprado sem desespero, um fim de mês com menos humilhação, uma conversa com o gerente com menos medo, uma sensação de que o dinheiro finalmente também obedecia um pouco. Isso é dignidade financeira. E dignidade financeira não começa no aplauso dos outros. Começa naquela mesa com papel, caneta e coragem de olhar. Lembra da promessa do começo? Eu disse que você sairia sabendo os 5 movimentos do primeiro dia. O raio-x do dinheiro, a troca de lado, do juro para o dividendo, a lista das pagadoras, não das promessas, o calendário da coroa e a regra dos 10 anos úteis. Agora repara como todos eles têm uma coisa em comum. Nenhum começa pela ansiedade de comprar qualquer ação. Todos começam por comando, comando do fluxo, comando da dívida, comando do critério, comando do hábito, comando do tempo que ainda existe. E aqui está a surpresa do primeiro dia. Você não começa perguntando qual ação comprar. Você começa descobrindo quanto da sua vida financeira já foi prometida aos outros e quanto pode voltar a ser seu. Essa frase pode incomodar, mas também liberta. Porque se tudo estivesse perdido, não haveria o que fazer. Mas quando você enxerga que uma parte do dinheiro foi capturada por juros, parcelas e falta de destino, também enxerga o caminho inverso. Fechar vazamento, liberar fluxo, aportar, reinvestir, repetir. Não é bonito para propaganda, mas é poderoso na vida real. A primeira renda passiva nasce quando você deixa de ser renda ativa para o banco. Guarde isso. Durante muitos anos, talvez você tenha trabalhado para o salário cair e sumir. Agora, o objetivo é outro: fazer o dinheiro cair e criar raízes, fazer uma parte dele comprar ativos, fazer esses ativos devolverem renda, fazer essa renda comprar mais ativos. Parece lento no começo porque toda coisa verdadeira começa discreta. O pé de manga não nasce dando sombra. A sombra vem depois de anos de raiz. E raiz não aparece, mas sustenta. Eu quero que você imagine 2 futuros.
No primeiro, você fecha este vídeo, sente uma esperança por 5 minutos, mas amanhã volta ao automático. Continua no mínimo do cartão, continua sem saber para onde vai o dinheiro, continua perguntando qual ação comprar, sem ter fluxo, continua adiando. Daqui a 10 anos, talvez a pergunta seja a mesma, só que com menos energia e mais cansaço. No segundo futuro, você faz algo simples hoje. Pega o extrato, circula juros, lista parcelas, cancela o que não usa, negocia o que está caro, separa uma primeira sobra, mesmo pequena, estuda empresas com calma, faz um aporte possível, anota. No mês seguinte, repete. No outro, repete. Um ano depois, você não é a mesma pessoa. Talvez ainda não esteja onde quer, mas já não está parado no mesmo lugar. A diferença entre esses dois futuros não é sorte, é decisão repetida. E eu sei que existe uma vergonha silenciosa em começar aos 55. A pessoa pensa que deveria ter aprendido antes, que deveria ter investido antes, que deveria ter comprado aquela ação antes, que deveria ter evitado aquela dívida antes. Eu entendo esse pensamento, mas ele não pode dirigir sua vida. Vergonha só presta se virar responsabilidade. Se virar paralisia, ela trabalha para o inimigo. Você não precisa provar nada para quem começou antes. Você precisa proteger quem você será aos 60, aos 65, aos 70. Esse é o ponto. O brasileiro maduro não quer apenas ganhar dinheiro. Ele quer não depender de favor, quer não ser tratado como peso, quer não ter que aceitar qualquer conversa de gerente, quer olhar para a própria história e sentir que, apesar dos erros, assumiu o comando. Isso tem um orgulho bom, não é arrogância, é pertencimento, é olhar para a própria mesa, para o próprio extrato, para a própria caneta e dizer: agora eu participo da construção. A coroa de dividendos não é coroa de rei, é coroa de trabalhador que decidiu que seu esforço também merece produzir depois do expediente. Cada peça colocada nessa coroa tem nome, uma dívida cara encerrada, um vazamento cortado, um aporte feito, um dividendo reinvestido, uma empresa estudada, um mês sem cair na armadilha do consumo por ansiedade, uma conversa melhor negociada, uma escolha menos impulsiva, uma noite de sono um pouco mais tranquila. Isso não aparece em rede social, mas aparece na vida. E se hoje você está com 55, sem dividendos, olhando um extrato que não te dá orgulho, eu quero que escute com calma. Esse papel não é sentença, é ponto de partida. Ele mostra o que aconteceu, não o que obrigatoriamente vai acontecer. O extrato conta o passado recente. O plano organiza o futuro próximo. Aquela cena da abertura, então, muda de significado. A mesa da cozinha não era um retrato de derrota, era uma sala de comando. O papel em branco não era acusação, era espaço. A caneta não era enfeite, era ferramenta. E o extrato não era vergonha, era mapa. Agora a promessa está paga. Você tem os 5 movimentos do primeiro dia: fazer o raio-x, trocar juro por dividendo, escolher pagadoras com critério, montar o calendário da coroa e usar os 10 anos úteis com urgência e serenidade. A última parte muda tudo porque revela que a renda realmente começa antes da bolsa, no momento em que você para de deixar seu dinheiro servir aos outros sem ordem. Dividendos não são prêmio para quem nasceu rico, são consequência de colocar o dinheiro do lado certo, com paciência, método e repetição.